Um homem rico, de família antiquíssima, com uma doença rara e incurável. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem que já influenciou muitas adaptações. Deixa eu te contar a história de Roderick Usher, do conto de Edgar Allan Poe, chamado A Queda da Casa dos Usher. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de uma forma leve e descontraída. Hoje eu decidi trazer para vocês uma das histórias do grande mestre do terror, Edgar Allan Poe, um artista, grande escritor estadunidense, que nasceu em 1809 e morreu ainda muito jovem, com apenas 40 anos de idade, em 1849. Poe publica A Queda da Casa dos Usher em 1839. Esse texto nos apresenta uma história de maldição familiar. Caso você tenha interesse em ler A Queda da Casa dos Usher, eu sugiro essa leitura. Você pode encontrar no livro Assassinatos na Rua Morgue, do próprio Edgar Allan Poe, onde você encontra vários contos do mesmo escritor. Não apenas contos de terror, também contos de natureza detetivesca ou contos que tenham ali um terror bastante gótico. Então vamos lá para a história da Queda da Casa dos Usher. A história começa com um narrador personagem que era amigo do Roderick Usher. Esse narrador, que não é nomeado, ele conta que recebeu uma carta de Roderick. Eles eram amigos desde o período da infância. E ele, a princípio, estranha essa carta, porque já não via Roderick há muito tempo, mas a carta pedia que esse amigo fosse visitá-lo, que esse amigo estivesse com ele, já que Roderick estava muito doente. Então, o amigo vai. No início do conto, nós conhecemos uma casa aterrorizante, um espaço sombrio, assustador. Sabe aqueles lugares onde nós estamos e de repente nós sentimos algo nos incomodar? Não exatamente pela estrutura do local, mas pela energia que esse local solta, pela energia que esse local libera. A casa dos Usher era assim. Quando o narrador chega, ele está a cavalo, ele atravessa uma parte bem pantanosa, uma parte muito estranha, muito nebulosa, e ele consegue olhar a casa. Ele começa a dizer que havia ali uma energia muito estranha, muito negativa. Era algo que fazia com que ele se arrepiasse. Então ele decide, mesmo assim, se aproximar e ele fica bem na frente da casa. Ele descreve um tanque. E nesse tanque, ele diz que consegue ver pelo reflexo da água o reflexo da casa. É como se ele visse a casa de forma invertida. E ele diz que é algo mais aterrorizante. Cita também uma fenda que vai do tanque até a parte superior da casa. Bom, tendo sido apresentados a esse espaço, o leitor ele vai entrando junto com o narrador. O narrador diz que foi recepcionado por um criado, lembrando que Roderick Usher era um homem riquíssimo. Em seguida, um outro criado pega as coisas dele, do narrador. Ele vê o médico saindo dos aposentos do dono da casa, do próprio Roderick, e depois ele entra no quarto. O quarto é descrito de forma tão aterradora, tão assustadoramente gótica, como a frente da casa.
A casa, ela tem uma vida, é como se ela tivesse uma vida própria, é como se ela ouvisse, é como se ela emanasse um cheiro, é como se ela conseguisse observar as pessoas que estavam ali. Roderick fala muito bem com o narrador, mostra que está muito feliz e muito grato pelo amigo estar lá, e aí ele fala da sua doença. Roderick tem uma hipersensibilidade em relação aos sentidos. Então, a iluminação o incomoda deveras. A textura das roupas também, ele só pode usar determinado tipo de tecido. Qualquer som pode ser algo insuportável para ele. Comida, algumas. Ele também tem dificuldade em lidar com determinados sabores. Cheiros também eram difíceis para Roderick Usher. Além da hiperestesia, no conto não aparece esse nome. Atualmente, a gente fazendo uma comparação com os sintomas do personagem, percebeu-se que é essa doença que ele tem, mas era uma doença que à época ninguém entendia do que se tratava. Além disso, Roderick Usher também é hipocondríaco e é extremamente depressivo. Somado a tudo isso, ele tem intensas e agudas crises de ansiedade. Esse personagem é extremamente perturbado. O narrador diz que tenta amenizar o máximo que pode todo esse sentimento, toda essa tristeza, o que ele chama de intensa melancolia naquelas paredes acinzentadas. Mas o próprio narrador sentia que aquele lugar não favorecia. Um dia, Roderick fala sobre a sua irmã, Lady Madeline. A Lady Madeline, ela aparece de maneira muito estranha, é como se ela fosse uma morta-viva. Roderick era uma espécie de vivo-morto, Madeline era uma espécie de morta-viva. A aparição dela assusta terrivelmente o narrador, porque ela era muito pálida, ela era como uma aparição, ela surgiu e rapidamente ela desapareceu. Um dia, quando Roderick e o amigo, o narrador, estavam conversando, eles falavam muito sobre música. Roderick tocava um instrumento de corda, que era o único cujo som ele suportava. Eles falavam também sobre leitura, falavam muito sobre literatura. Então, numa conversa, o Roderick diz ao narrador que Lady Madeline, a irmã, havia morrido. O narrador fica perplexo com aquela situação, porque desde aquela primeira aparição, nem Roderick falava da irmã, nem o narrador perguntava. Quando Roderick diz que Lady Madeline havia morrido, ele diz que ela tinha crises sequenciais de catalepsia. Então, em vários momentos, Lady Madeline parecia de fato morta, mas não estava. Então, Roderick Usher faz um pedido ao narrador. Ele diz: eu gostaria que você me ajudasse a colocar a minha irmã num caixão, mas eu não quero enterrá-la por 15 dias, dada a doença dela. O narrador aceita e eles descem naquilo que em outro momento da história daquela família, já que aquela casa era muito antiga, era uma masmorra. A entrada nesse local é igualmente lúgubre, é melancólica, é depressiva. O cheiro é muito intenso de mofo, mas pior do que o cheiro é a sensação assustadora que o local traz para o narrador. E ele nos mostra essa sensação. Ele ajuda Roderick a colocar a Lady Madeline no caixão. E quando ele ajuda a depositar o corpo dela, ele toma um susto. Porque ele nota que ela é muito parecida com Roderick.
é quando o protagonista, Roderick Usher, diz que eles são gêmeos. Além disso, Lady Madeline ainda está um pouco rosada, mas o narrador acredita que é porque ela havia morrido há muito pouco tempo. Eles fecham o caixão, eles acabam parafusando o caixão. A masmorra, ela é toda de paredes em pedra, ela é completamente, hermeticamente fechada, praticamente, e a porta é de ferro. Bom, eles saem desse local em silêncio e o narrador diz que Roderick Usher, depois disso, ele fica ainda pior. Então ele tem uma série de alucinações. Ele diz que vê Roderick andando de um lado para o outro da casa, como se não estivesse no corpo dele, como se fosse outra pessoa. In the name of God, where? Twisting, turning, scratching at the... E ele apenas permite que o amigo viva essa situação. Num determinado momento, Roderick, ele canta, ele cria uma música chamada O Palácio Assombrado. E eu vou deixar vocês com uma estrofe dessa canção. A música diz assim: mas criaturas do mal, trajando luto, atacaram a autoridade do monarca. Ah, choremos que o amanhã jamais despontará sobre ele o desditoso, e em torno da mansão, a glória que se inflamava e florescia não é mais que história, lembrança tenebrosa dos velhos tempos desaparecidos. Bom, ele já estava cantando o seu próprio futuro. Pessoal, nesse momento da história, começa a cair uma grande tempestade. Então, naquele cenário já tenebroso, assustador, macabro, gótico, agora nós temos uma forte tempestade. Na última noite narrada no conto, Roderick surge num determinado local da casa e ele abre as janelas numa atitude impensada, até porque ele era uma pessoa fisicamente muito frágil. O narrador corre até a janela, fecha a janela e começa a ler para o Roderick. Começa a ler um romance fictício chamado Mestres de Kenin, em que um grande herói, ele entra na casa de um ermitão para destruir esse ermitão, porque o grande herói Ethelred, ele vai para vencer esse ermitão, mas quando ele entra, ele encontra um dragão que está protegendo todo o ouro que tem naquela casa. Então começa uma batalha gigantesca entre um herói, Ethelred, e o dragão. À medida que o narrador conta a história do romance para Roderick ouvir e tentar se acalmar, eles também ouvem um barulho que vem exatamente da masmorra, exatamente do local onde Lady Madeline havia sido colocada no caixão. A princípio, o narrador continua a história, achando que pode ser alguma coisa da cabeça dele, mas no momento em que ele está contando a história e ele diz que o herói está dando pancadas no dragão, à medida que ele vai falando das pancadas, ele ouve também pancadas muito fortes, vindas da masmorra. É quando, numa situação impossível já de sustentar, acontece um barulho muito grande, a porta abre do local onde eles estavam e eles veem Lady Madeline. Ela estava muito pálida, praticamente um fantasma, mas estava também toda ensanguentada, com os cabelos na frente do rosto. Essa situação, obviamente,
foi aterradora, assustadora para o narrador. Diz no texto que a Lady Madeline se joga sobre o próprio irmão. E eu vou deixar exatamente as palavras de Edgar Allan Poe com vocês. Era obra de um furioso pé de vento, mas atrás daquela porta de pé, vi o elevado vulto de Lady Madeline Usher envolta no sudário. Havia sangue nas vestes brancas e o corpo emagrecido trazia os sinais evidentes de uma horrível luta. Durante um momento ficou trêmula e vacilante no limitar. Depois, com um grito de queixume, caiu pesadamente para frente sobre o irmão e, na violenta e definitiva agonia, o arrastou para o chão, já cadáver e vítima dos terrores antecipados. Bom, o que resta para o narrador depois de uma cena tão aterrorizante e inexplicável sob o ponto de vista racional era fugir. E é o que ele faz. Numa noite fria, chuvosa, tempestuosa, ele foge assustado e quando ele olha para trás, ele consegue ver apenas as ruínas da casa dos Usher. Bom, gente, esse conto, que é um conto que fala de maldição familiar, os dois eram os últimos, Madeline e Roderick, eram os últimos da linhagem dos Usher. Eles foram fadados à morte. A eles não restava mais nada além do que eles ainda passaram convivendo com doenças tão terríveis. Essa obra ela foi tão impactante que ela serviu de influência para vários artistas que decidiram adaptá-la. Essa obra foi adaptada para a ópera, adaptada para o cinema N vezes. Nós temos A Queda da Casa dos Usher num filme com uma tradução chamada O Solar Maldito, de 1960. Há uma adaptação que leva o mesmo título, A Queda da Casa dos Usher, de 2008. Gente, existem algumas adaptações, como o próprio nome diz, elas se aproximam, mas há diferenças bem pontuais. Em outras, as diferenças são menores. Nessa adaptação de 2008, quem chega à casa de Roderick Usher não é um amigo, é uma moça com quem ele se relacionou num passado distante, ela volta e eles conversam e eles acabam tendo um relacionamento. Então existem adaptações que se aproximam mais, outras que se distanciam mais. Mas em todas elas nós percebemos um Roderick Usher com a hiperestesia, realmente com todas essas sensibilidades relacionadas aos sentidos. Nós temos uma adaptação de 2012, vivida, um filme chamado O Corvo, que mostra a vida do Edgar Allan Poe, com citação de várias histórias dele, que são, essa adaptação, ela é protagonizada pelo John Cusack. Em 2022, Christian Bale protagoniza um filme que trata também da questão da vida do Edgar Allan Poe e de várias de suas histórias em O Pálido Olho Azul. E mais recentemente, no ano passado, a Netflix lançou A Queda da Casa dos Usher, uma série bastante interessante, por sinal. Bom, meus queridos, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, comente o que você achou desse conto, caso você goste de histórias de terror, histórias macabras, coloca aí um comentário que eu vou ficar muito feliz em ler teu comentário e ver a possibilidade de trazer uma história nova para ti, ok? Gente, eu me despeço aqui de vocês, até o nosso próximo vídeo.